Bem, bom dia a todos. Ministro, é um prazer estar aqui pela quarta vez consecutiva agora. Ministro, a gente se organizou, os operadores, para a gente ter uma fala conjunta sobre o processo. A gente achou que ficaria mais produtivo assim. Então, a gente, na verdade, operadores, grupo dos operadores, eu vou explicar um pouco aqui esse conceito, né? Somos nós, IPP, Banco da Providência, Clarice, que vai dividir essa apresentação comigo, o ITERJ, que vai fazer uma apresentação de 10 minutos, e a Fiocruz, Leonídio, que também me cedeu o tempo dele, a gente vai querer ser bem breve. Então, no total, fora o ITERJ, teríamos 30 minutos para passar nossa mensagem, eu e Clarice juntos, no nome dos certo? Ministro, assim, eu usei essa imagem no texto que eu escrevi agora para esse fórum. Isso é uma colmeia, né? Então eu vejo muito o que a gente está criando aqui como uma grande rede comunidade integrada. Então acho que a partir do encontro, né, eu não comecei desde o início, né, estou aqui há menos tempo do que Marília, ministro, o Itamar, a Ruth, né, construindo essa grande rede comunidade integrada que está crescendo, está avançando. Então diversas sementes vão, assim, se juntando para a gente construir essa grande rede comunidade integrada. Esse é um projeto, eu vou voltar ao final para ele, que eu venho apresentando. A gente fez um piloto no Pavãozinho em Cantagalo, desse projeto de portal comunitário, etc. Então, essa grande rede que eu vejo que está avançando muito substancialmente, né? Então, basicamente, são as pessoas se abraçando para construir essa grande rede comunidade integrada. Agora, desde algum tempo, a gente colocou que, para a gente conseguir fazer esse plano de inclusão social e econômica das favelas, eu fiz essa apresentação há um ano atrás, e os operadores, meus colegas, concordam com essas fases, esse faseamento desse plano, e com os desafios que a gente tem, que são integração e representatividade. Então, como a Ruth colocou, integração de política pública. A gente tem que ter um comitê gestor de política pública, né? Então, um modelo de governança que a gente tem que avançar a partir de agora. E de representatividade com relação a não líderes, mas representantes que sejam capazes de representar, de fato, toda a comunidade, né? Evitar apropriação, garantir a pulverização dos benefícios todos que a gente vai fazer aqui para toda a comunidade. Então, essa questão de representatividade é muito importante. A gente teve uma evolução de livros aí, primeiro um levantamento geral das demandas, a gente qualificou essas demandas, cruzou com a oferta, e eu acho que agora a gente tem que avançar nesse passo 3 aí, que é esse planejamento integrado. Então, Ruth, já aceito o teu convite de estar lá junto, estamos juntos sempre, né? A Ruth está fazendo reunião dia sim, dia não, no Parque da Rocinha, nossa equipe está lá. Então, desde que esse fórum foi constituído, a gente tem estado muito mais integrado. Mas eu acho que a gente tem que se integrar ainda mais, através desse modelo de rede, que está sendo construído muito bem aqui. E eu fiquei muito feliz de ver os projetos das comunidades como avançaram, né? Então, eu acho que sempre a gente tem que se autoavaliar. Eu adorei a fala do Robson, da logística reversa do ser humano, né? E eu acho que ele e o Bezerra trouxeram aqui, a Ruth também, uma situação de herança. A gente tem uma herança de anos e anos de descaso, né? Então, assim, o projeto das UPPs, e eu coordeno o programa UPP Social, e eu concordo também com o Léo, que falou que a gente tem que expandir esse modelo, essa estrutura de governança para outras áreas também. Então, o projeto de UPP não tem 5 anos, a UPP Social não tem 2 anos. Assim, é muito desafio. Então, a gente tem que ser avaliado, como o Robson falou, pelo que a gente fez ou deixou de fazer, não pelo que ainda falta e pela herança que a gente recebeu. E eu queria enfatizar aqui essa palavra, que esse fórum aqui avançou muito. Então, acho que a gente tem muito que avançar ainda, mas eu acho que a gente está quase lá nessa estrutura de governança, né? Eu acho que a gente tem que fortalecer esse planejamento integrado, a gente tem que mapear as responsabilidades e atribuições dentro de cada território, e o foco tem que ser territorial, cada vez mais. Tá? Então, a gente tinha proposto o planejamento integrado com mapeamento de responsabilidades e atribuições,
um plano de curto e longo prazo, para que esse plano seja sustentável, como o Robson trouxe também, né? E a implementação do plano de cada comunidade, que significaria diretrizes, metas, monitoramento e a captação de recursos. A gente correu, ao longo do último ano, na captação de recursos nessa linha do BNDES, mas a gente tem que ampliar também essa rede, mas que também foi um avanço muito substancial. Eu acho que essa rede está prestes a se fechar. E aí, um pouco isso que eu queria trazer, assim, é uma primeira palavra com relação à governança, como é que vamos evoluir a partir daqui, né? Então, a gente vê esse colegiado com órgãos de governo, associações de moradores, órgãos de desenvolvimento local, FAFERJ, a presença fundamental do INAI, do ministro e da Marília, né, como sendo um órgão da sociedade civil que está promovendo toda essa articulação. Tá? Temos o BNDES e temos os facilitadores, né? E eu acho que o IPP é um órgão de governo, sim, né? E tenho orgulho de participar desse governo, que está fazendo muita coisa, né? Mas a gente se identifica mais como um facilitador do que uma secretaria de governo, né? Então, eu acho que tanto a gente, IPP, e eu vou falar um pouquinho do nosso papel aqui, como o ITERJ, que também é um órgão técnico de regularização fundiária, a Mayumi está aqui, o Luiz Cláudio vai falar depois para vocês dos avanços, e que é uma parte fundamental desse projeto, somos órgãos técnicos a serviço dos governos. Para quê? Para aumentar a eficiência da gestão pública. E, para isso, informação é fundamental. O IPP é um órgão de informações, como eu vou colocar aqui um pouquinho. Tá? Mas, então, para a gente conseguir uma governança efetiva nesses territórios, eu já falei, a visão tem que passar a ser territorial, um comitê gestor em cada território, né? Eu acho que assim, o trabalho do PAC e da RUT, assim, tentando fazer essa articulação, eu faço trabalho de articulação, é muito difícil. A Marília está aqui fazendo esse trabalho de articulação. Assim, eu queria até uma salva de palmas para a nossa maestrina Marília, que conduz esse colegiado tão brilhantemente. Né? E outro para a Ruth, que eu acho que está tentando há muito tempo tentar fazer diferente, com diálogo, com inclusão. Né? Então, acho que a Ruth desempenha um papel fundamental aí de articular esses órgãos de governo. A gente, o ITERJ, tem esse papel técnico, né, de ser facilitadores. Então, os operadores, né, nós não somos operadores. O Morro Criativo aqui colocou a mensagem de que tentou fazer com que o IPP fosse operador. Operador é uma instituição que consegue transferir o dinheiro que sai do BNDES, fazer com que esse dinheiro chegue na ponta. Né? Não faz parte da essência da instituição IPP ser operador. Então, na verdade, a gente está trabalhando junto com operadores, fazendo o quê? A parte de elaboração de projetos. E eu vou explicar um pouquinho mais o papel do IPP aí. Tá? E o BNDES, na verdade, é uma das fontes de financiamento, que foi o que o Cláudio colocou muito bem aqui. Na verdade, tem toda uma rede de setor privado no entorno que também é capaz de ser articulada para a gente conseguir casar demanda com oferta. Tá? Então, o que eu queria colocar aí é o papel do IPP e o papel da UPP social nisso. Tá? Então, a missão do IPP é gerir informação e conhecimento sobre o município do Rio para subsidiar o planejamento de políticas públicas e intervenções urbanas e coordenar projetos estratégicos de modo a contribuir para a melhoria das condições de vida da população, a eficiência da gestão pública e a promoção do desenvolvimento sustentável da cidade. E a gente acredita que esse papel de informação para qualificar, para despolitizar o debate, é absolutamente fundamental. Né? Então, eu trouxe aqui o Cadernos do Rio, que a gente tem um diagnóstico bem grande da cidade do Rio, e porque nosso lema é que, para mudar uma realidade, é preciso conhecê-las nos seus detalhes. Então, basicamente, o programa da UPP Social é uma aplicação prática dessa missão do IPP, que é informação, planejamento e prática. É uma função de articulação. E, dada a importância
desse fórum e do desenvolvimento das favelas para a inclusão social e econômica, eu acabei de transformar, no IPP a gente tem 3 diretorias, e agora 2 diretorias do IPP estão responsáveis por essa parte de desenvolvimento das favelas. Um diretor é o Gustavo, que é responsável pela parte de informações da cidade, tá? Que eu vou mostrar aqui os produtos que a gente tem, vai lançar no site. E a outra diretora é a Daniela, de desenvolvimento econômico e estratégico, que o estratégico para a gente é desenvolver as favelas, né? E, além disso, a gente tem o órgão de informações da cidade. Tá? E aí, eu vou colocar aqui, esse é o modelo de atuação da UPP social, mas que eu acho que serve, essa metodologia, essa figura, para todos os facilitadores, né? Então, eu vou voltar aqui, a parte fundamental é informação. E uma informação que a gente, para conseguir essa informação do território, a gente precisa de uma equipe local. E o nosso gestor territorial é o Pedro. Cadê o Pedro? Está ali também, tá? Tentando identificar as demandas todas desses territórios para cruzar demanda com oferta. E quem oferece projetos para essas comunidades? O governo municipal, o governo estadual e federal, a ONGs, setor privado, para tentar casar a demanda com oferta e a parte de metas. A parte de metas é absolutamente fundamental e até o final do ano a gente está fechando todas as metas municipais e vai anunciar isso. Então, o lixo vai melhorar, né? Temos tido reunião constante com o Vinícius, presidente da Conlurb. A conservação vai melhorar, vai ter um monte de resultado, porque a gente está amarrando toda essa parte de resultados concretos com as secretarias finalísticas. A Rio Luz, que é responsável pela iluminação, a Conlurb pelo lixo e assim por diante. Então, o objetivo de todos nós, facilitadores, é cruzar a demanda com a oferta, né? Temos vários produtos no nosso site, informação é muito importante. DDE está incubando o projeto, ajudou o Morro Criativo, está ajudando a Rocinha, está falando com outros também players em várias outras favelas que não estão aqui representadas. Então, eu passo a palavra, o papel do IPP, então, é incubar os projetos, é gerar informação precisa e qualificada, e trabalhamos em conjunto com operadores, que aí eu passo a palavra para a Clarice, para falar um pouquinho do papel do operador. Eu estou representando aqui a Arquidiocese do Rio de Janeiro, que tem num dos seus braços operacionais o Banco da Providência, que é uma instituição que tem mais de 50 anos batalhando pela inclusão social, pela redução da desigualdade social. Bom, o Banco da Providência, ele entrou nesse processo porque ele acredita que só juntando esforços a gente pode fazer frente à grave situação social que a gente vive aqui na nossa cidade e no nosso país. E a gente acredita muito que, e hoje a gente ouviu isso a manhã toda, que as pessoas trabalhando com um objetivo comum, com clareza, com verdade no que faz, utilizando os talentos, a gente pode trabalhar em rede, sim. A gente tem que quebrar esse paradigma de que não é possível fazer. Pelo histórico que a gente teve até hoje, a gente tem que ter esperança, a gente tem que acreditar. Não é um processo fácil. E o Banco da Providência, na verdade, trabalha esse processo orientado por 3 olhares. O primeiro e o fundamental é olhar os talentos locais. Foi muito bom eu estar falando depois das pessoas que falaram pelas comunidades, porque eu não preciso explicar a quantidade de talentos locais que existem. Isso é uma coisa que, pelo menos eu acho, que foi distribuída de forma democrática pela humanidade, foram os talentos. As dificuldades que existem são as faltas de oportunidades que os talentos tiveram para se desenvolver. Então, o nosso primeiro olhar é para os talentos locais. A segunda coisa é a política pública. É fundamental o investimento para a geração de trabalho e renda. Mas, anterior a isso, tem que ser um investimento muito grande nos direitos de todo mundo. Saúde, educação, saneamento, cultura. Isso tem que ser um investimento, muitas vezes, prévio ao investimento de geração de trabalho e renda. Então, nessa forma de trabalhar em rede, eu acho que a gente pode atingir esse olhar de mais investimento de política pública. E o terceiro é o de gestão.
a gente acredita piamente que com planejamento, metas, monitoramento, a gente consegue aumentar a eficácia das ações e, assim, a gente atingir melhores resultados. Pode passar, Duda. O Banco da Providência está trabalhando como operador com a Rocinha e com o Cantagalo. E a gente tem tido o Cantagalo já com o projeto, que foi um dos primeiros que a gente viu no fórum, o Morro Criativo, e a Rocinha a gente ainda trabalhando quais são as vocações dos projetos. A gente tem vários desafios, né? O trabalho em rede, como todo mundo falou aqui, é um grande desafio. A gente precisa realmente cada vez mais estar mais junto. O que a Ruth falou é um exemplo claro do trabalho em rede. Um dos problemas que a gente tinha na Rocinha era um número muito grande de creches precisando de investimento. Numa apresentação que eu fui do PAC 2 lá na Rocinha, foi um alívio, eu e Marília estávamos lá, quando a Ruth coloca que o PAC 2 vai reformar as creches, as 11 creches comunitárias. Então, isso já é um trabalho em rede, o que a Ruth colocou agora, vamos trabalhar para investir em outras áreas. A representatividade da comunidade é também um outro desafio que a gente tem. Várias comunidades tiveram o seu direito de ir e vir cerceado durante tanto tempo e agora estão voltando a exercitar isso. Não é uma coisa fácil. A característica desse enfoque de geração de trabalho e renda, quando existe uma cultura de projetos sociais que são fundamentais, mas não com esse olhar. E a credibilidade nas instituições. Todo mundo falou aqui de anos e anos de uma herança de investimentos minimamente que não ouviram as partes mais interessadas e que a gente precisa quebrar um pouco com isso. As ações que a gente tem, né, a gente já está ainda... O Banco da Providência teve um dificultador maior, que foi trabalhar em 2 territórios que não conhecia, que não tinha atividade lá, então a gente ainda está conhecendo, a gente está tendo um apoio fundamental do IPP, com a Daniela, o Aruan e o Yuri, que estão trabalhando junto com a gente, lá nos 2 territórios. Estamos no momento ainda de mapeamento e escuta de várias comunidades, de vários projetos, e a definição de um projeto único. E eu queria terminar colocando da importância da rede, da importância do apoio do BNDES, o Cláudio, o Guilherme, o Paulo, têm me dado todo o apoio em todas as dúvidas. Não é fácil entender todas as características do Fundo Social, mas eu acredito... Todas as dificuldades que a gente está vivendo, eu acredito que é possível uma sociedade mais justa, desde que a gente realmente trabalhe em rede, aproveitando os talentos das instituições, das pessoas, enfim, de todo mundo que faz parte dessa rede. Obrigada.